Saúdo a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor. Meus amados irmãos, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos conceda muita graça para continuarmos esse trabalho, que certamente não será para a glória de homem algum, mas para a glória do Senhor. Não é para o crescimento de homem algum, mas para o crescimento da obra de Deus. E você, eu peço que me ajude se inscrevendo no canal. Você que passa por ele, se inscreva. Compartilhe as nossas mensagens para os seus amigos, para os seus grupos. E nos ajude a dizer que Jesus é o único que pode salvar o homem dos seus pecados. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11. Mateus 4, 1 a 11. Com paciência eu lerei com você. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória ao Senhor Jesus. Resistindo às tentações. Anteriormente nós gravamos um vídeo sobre como resistir ou como fugir das tentações. Hoje nós estamos gravando resistindo às tentações, levando lá para o Senhor Jesus Cristo, que como Deus e como homem resistiu todas as tentações e foi afirmado naquele dia como verdadeiro Filho de Deus. O termo tentado, que vem do grego peirastenai, que significa pôr a teste, incitar ao pecado. Aqui nesse texto ele significa chamado a pecar. Glória a Deus. É o que Jesus sentiu naqueles dias. Ele foi chamado, ele foi incitado, ele foi chamado a pecar. Logo no início do ministério pastoral de Jesus Cristo, Deus precisava afirmá-lo como Deus, como Filho de Deus, como pessoa da Santíssima Trindade. E ele deixa que ali aconteçam 3 eventos que juntos, para nós homens, afirmaria Jesus como Filho de Deus. O primeiro evento foi o batismo. Está escrito em Mateus 3,16, que eu posso ler. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus. Então, meus amados irmãos, Jesus foi batizado no Rio Jordão. E a Bíblia diz que quando ele se batizou, ele saiu logo da água. E quando ele saiu da água, os céus se abriram. É assim que a Bíblia diz. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu e Deus falou. Aquele foi o evento mais glorioso que aconteceu na terra. É o evento mais glorioso que a terra testemunhou. Jesus como Deus
sendo batizado. E depois de ser batizado, ele ser afirmado como filho de Deus. Quando o céu se abre, o Espírito Santo desce, Deus fala e o afirma como Deus. Ele diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Então, Jesus ali, ele é afirmado, ele é reconhecido como 100% Deus, apesar de ter sido batizado por um homem. O outro evento é o jejum. Para prepará-lo, para nos deixar o exemplo, Deus permitiu que ele, como homem, jejuasse por 40 dias e 40 noites. Está aqui escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O terceiro evento é a tentação. Mateus 4, 3 a 11. E não vou ler, isso aqui já li. E chegando-se a ele o tentador, disse: glória a Deus. Então, meus amados irmãos, no batismo, quando Jesus se batizou, ele disse que ele se batizaria para que fosse cumprida toda a justiça, isto é, para que fosse cumprido tudo que estava escrito a seu respeito. Ali no batismo, como eu disse anteriormente, ele se mostra, ele é reconhecido como 100% Deus, já que o próprio Deus o chama de seu filho amado. No jejum, ele se fez 100% homem, porque ele, como Deus, não necessitaria jejuar. Ele, como Deus, não teria fome, mas como homem, ele jejuou 40 dias e 40 noites, e como homem, ele também teve fome. Para quê? Para que nos deixasse o exemplo. A Bíblia diz, Jesus diz em determinada passagem nos evangelhos que determinada casta de demônios só se expulsa com jejum e oração. Então o crente, nenhum crente, por mais sábio que ele ache ser, ele não está livre do jejum. Ele não pode se esquecer do jejum. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, mas devemos jejuar também. Quando nós jejuamos, nós nos esvaziamos de nós mesmos, da carne, do homem, e nos entregamos a Deus. Quando nós jejuamos, nós entregamos a Deus causas que de forma nenhuma nós resolveríamos. E o jejum ajuda nisso. O jejum não é apenas a ausência de comida, não é a ausência de bebida, não é uma cara feia, não é ficar trancado em casa. Não, o jejum é uma entrega ao Senhor. Glória a Deus. Então, naquele jejum, ele se fez homem para que, orando e jejuando, ele fosse resistir às tentações do inimigo. Na tentação, ele ressaltou o poder de Deus na palavra. Por quê? Porque está escrito que, pelo menos em duas das ocasiões que o diabo se referiu a Jesus, ele fez duvidando da sua condição de filho de Deus. Quando ele diz: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Glória a Deus. Então ele estava ali duvidando de que Jesus era o filho de Deus. Depois ele diz: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Daí nós vemos, meus amados irmãos, que a prática do diabo é uma só. É sempre desfazer de tudo que Deus faz. Tudo das coisas, tudo espiritual, de tudo que diz respeito ao reino de Deus, ele quer desfazer. Ele fez isso aqui e fez lá no Éden. São coisas parecidas. Aqui ele quer duvidar de Jesus como filho de Deus. Já que ele ouviu Deus dizendo: esse é o meu filho amado, mas ele queria duvidar. Ele queria confundir. Lá no Éden, ele duvida da palavra de Deus, da veracidade do que Deus disse à mulher. Ele disse, foi isso que ele disse, de que vocês vão morrer se comer esse fruto? Ele disse que vai morrer. Ele, certamente não morrereis. Ele disse assim, porque ele sabe que no dia que vocês comerem,
vocês abrirão os olhos e ficarão igual a ele. Glória a Jesus. Então, ele sempre tenta torcendo a palavra para ganhar os incautos. E, infelizmente, isso não é coisa lá do Antigo Testamento, nem do início da igreja cristã. Isso é coisa que acontece hoje. E, infelizmente, isso acontece nas igrejas também. Pregadores que adulteram a palavra. Eu me lembro que o saudoso pastor Antônio Gilberto, ele dizia que quem mais adultera a palavra, ou quem mais falsifica a Bíblia, são os próprios crentes. São pessoas que falsificam a Bíblia. São pessoas que, ao invés de pregar Jesus como Salvador, ele prega Jesus como um curandeiro, como um grande realizador de milagres. Apresentam ele como um médico. Tudo isso ele é, meus amados irmãos. Mas ele é primeiro Salvador. A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. A Bíblia afirma também que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas tem muitas pessoas tentando, os crentes nas igrejas, falsificando a palavra. E é muito fácil enganar com a própria palavra, enganar com a própria Bíblia. E essa é uma prática do diabo, essa é uma prática do inferno. Essa é uma prática satânica e que nós devemos ter muito cuidado. Nós devemos vigiar nessa parte. Lembro-me que quando Paulo ganhou a Timóteo, ganhou para Jesus e levou lá para a igreja de Éfeso, ele disse: Timóteo, pregue a palavra. Isto é, pare com qualquer outra coisa. Acabe com discussões. Acabe com falatórios, que ele chama de falatórios profanos, que só servem para a perversão dos ouvintes, mas pregue a palavra. No dia que nós pregarmos a palavra genuína, a Bíblia, como ela é, nós estaremos guiando pessoas para o céu. Mas do jeito... Hoje nós vemos aí a pregação psicológica, psicólogos afamados que distorcem a espiritualidade da palavra e levam para a técnica das profissões, da psicologia, da psicoterapia e assim por diante. Essa não é uma prática cristã. O apóstolo Paulo diz: eu não vos fui com sublimidade de palavra de homens. Paulo pregava a palavra de Deus. Então, Jesus, mesmo com tudo isso, ele era Deus, ele é Deus e era homem. Então ele estava pronto para refutar, para resistir tudo que o diabo queria dizer. E assim, ele fez o que Adão e Eva não fizeram lá no Éden. Da mesma forma, foram enganados, a palavra foi adulterada, foi torcida e eles caíram. E por causa da queda dele, todos caíram. Mas Jesus, como 100% Deus, 100% homem, ele resistiu e nos deixou exemplo para que nós possamos saber que o homem, apesar de homem, ele pode resistir ao diabo pela palavra. E a Bíblia diz que nós devemos temer a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Faça isso e você vai ver que a sua vida vai melhorar. Quando nós temermos a Deus, resistirmos ao diabo, ele não tem lugar aonde alguém resiste a ele, aonde alguém tem no seu coração, na sua vida, a palavra de Deus, onde alguém despreza tudo que o mundo oferece e agarra-se ao reino do Senhor. Glória a Deus. Existe então essa tentação que muitas vezes as pessoas caem e depois querem justificar. Não, porque a insistência foi grande, eu estava num momento infeliz, eu estava num momento de necessidade. Não, se você estiver com Deus na vida, se você for um leitor da palavra de Deus, se você gostar de oração, se você gostar de jejum, não tem diabo, não tem porta do inferno que prevaleça
contra a igreja, contra a palavra de Deus que está no seu coração. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.